divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Então, são os ricos que devem fazer a caridade? Quem são os ricos? Se nós perguntarmos a uma pessoa, você é rica? Não sou rico. Até há um tempo que criaram, de remediado, rico, remediado. Mas todos nós somos ricos, porque se nós olharmos para frente, nós percebemos que alguém com a riqueza material maior que a nossa. Mas se nós olharmos para trás, vamos notar que há pessoas que nos consideram ricos materialmente, porque elas estão num plano bem inferior ao nosso, no sentido de posse de bens materiais. Então, aquele que se considera menos favorecido pela sorte, ou que se diz pobre, ninguém gosta de se identificar como pobre, né? Mas se ele se considerar, não sou rico, então sou pobre. Mas você é rico para aquele que está em situação inferior à sua. Então, aquela mensagem ali não diz apenas ao rico, ao milionário, para prestar a caridade, não. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, porque o sabeis agora. Esse infeliz que referis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecer no mundo dos espíritos? Aquele que nos chega pedindo alguma coisa, necessitando de alguma coisa, não só aquele que nos procura, mas principalmente aquele que às vezes até se envergonha de pedir. Aquele nosso irmão, ele pode ser um parente nosso da família espiritual. Aquele que nós repelimos às vezes, deixamos de ajudar, não só aquele que pede, mas aquele porque nós podemos fazer alguma coisa, aquele nosso semelhante pode ser o nosso parente. E nós vamos saber disso quando retornarmos a verdadeira vida, vamos perceber que ele era o nosso ente muito querido e nós deixamos de fazer algo por ele. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Lá nós vamos reconhecer. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, entretanto, a que é mais difícil de pôr em prática. Essa palavra da irmã Rosália é muito importante. Falando da caridade moral. É das mais difíceis de praticar. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo interior onde estáis encarnados no momento. O que menos fazemos é isso, suportar o nosso semelhante. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, não deve impedir a caridade material. Mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez revelai um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior. Aquele que está numa posição inferior agora, pode ser um espírito que nos foi caro. Nessa existência, ele veio em posição inferior a nós. Mas, na vida verdadeira, ele é um ser que está acima de nós. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso, antes de repelir o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Assim finaliza a mensagem do Espírito de Irmã Rosália. E nós somos todos trabalhadores da última hora. Nós somos todos obreiros do Senhor. Nós estamos até numa posição muito confortável, porque os trabalhadores de antes eram aqueles que eram lançados nas covas dos leões, aqueles que sofriam. E hoje não precisamos passar por isso, porque somos trabalhadores da última hora e vamos receber o mesmo salário que eles, aqueles que sofreram
sua vida, que foram lançados às covas dos leões. E daí nós temos uma mensagem muito importante do Espírito Constantino, que é o Espírito Protetor, que ele fala do trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo. Então, nós temos direito, porque a nossa vontade está à disposição sempre. Nós não somos aqueles que nos entregamos à preguiça e cruzamos os braços. Nós estamos sempre à disposição para fazer esse trabalho, à disposição para trabalhar, senão não teríamos essa recompensa. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se nós tivéssemos dito, temos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Então aí nós seríamos os trabalhadores preguiçosos. Não vou me preocupar, não. Esse Senhor que me chama para trabalhar, eu não o conheço, então vou esperar um pouco mais, vou descansar. Então nós teremos um menor mérito, né? Então não teria encontrado o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. Vou fazer aquela pergunta. Essa mensagem, o Espírito Constantino, ele nos chama de bons espíritas. Nós sabemos que há uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, que classifica os bons espíritas. Se há os bons espíritas, é porque há os maus espíritas. Então ele se dirige aos bons espíritas. Bons espíritas, diz ele, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Eis o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidinho na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Essa nossa vida, essa nossa passagem pela terra, nós achamos longa? Não, é apenas um momento fugitivo, o qual nós temos que aproveitar para o nosso crescimento, para concorrer para o crescimento da humanidade. E nós temos no item 4 a mensagem do Espírito Erasto, anjo guardião do Médio, por uma forma de pergunta que lhe foi feita. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Porque, gente, muitos espíritas se extraviaram. Nós encontramos, conversando com pessoas aí, nós percebemos pessoas que já estiveram na casa espírita, já estiveram trabalhando com médicos, trabalhando em desobsessão, e de repente mergulhou numa literatura transcendental e ficou numa posição de ex-espírita. Não soa bem. Então, há espíritas que se extraviaram. Mas como reconhecer aqueles que não extraviaram? Como reconhecer os bons espíritos? E a resposta de Erasto foi a seguinte: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições das quais eles terão
levado a consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Está interessado mais no outro do que em si próprio. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os seus eleitos, e Ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. É interessante essa parte aqui que diz: Deus quer o triunfo de sua lei. Estamos falando da lei da caridade. É fácil praticar a caridade? Sim e não. Às vezes nós queremos fazer uma coisa e aparece algum obstáculo. Nós temos no livro dos Espíritos essa explicação, que há espíritos ignorantes que atrapalham o trabalho do bem intencionado. Mas por que fazem isso? Às vezes é por inveja. Então ele não quer que ajude a pessoa. Mas aí nós temos o consolo nessa parte aqui. Deus quer o triunfo da sua lei. Quando a pessoa quer, ela faz. Então não pode desanimar. Você começa num trabalho ali de formiguinha, ele vai crescendo, de repente começa a andar um pouquinho errado ali e você desiste. Cadê aquele trabalho que estava sendo feito? Ah, não, acabou. Faltou que um pouquinho de persistência e confiança nessa premissa. Deus quer o triunfo de sua lei. Aí nós temos o auxílio da prece. Quando nós queremos fazer uma coisa, se nós pararmos um pouquinho e fizermos uma prece, menor que seja, mas uma prece sincera, nós encontramos logo uma força para esse trabalho nosso. Senão você começa um trabalho com 3, 4, 5, 6 pessoas, de repente uma tem uma ocupação, outra tem outra foi impedida e ficaram só 2. De repente aquele outro acontece alguma coisa que ele se afasta, fica uma pessoa. Essa não pode desanimar. Se ela buscar ajuda por meio da prece, logo esse grupo estará crescendo, crescendo, crescendo. Por isso não podemos desanimar. Quando você se matricula no curso espírita, você começa muito animado. Agora vou conhecer um pouco mais do curso espírita. Você vai à primeira aula, a segunda, na terceira, alguma coisa acontece e você desanima e não vai mais ao curso espírita. Faltou persistência, faltou confiança em Deus, faltou pedir, porque a mão de Jesus está estendida. Nós é que às vezes não temos tempo de estender a nossa. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E a pessoa trabalhada buscando Jesus, procurando Jesus, e ele na sua porta querendo entrar. E quando a pessoa começa a praticar o culto do Evangelho no lar, escolhe um dia da semana, combina com 2 pessoas da família, ou uma, ou faz sozinho, até que os outros façam parte, ele está erigindo um trono em seu lar. E aquele Jesus que estava lá à porta esperando, ele passa a ocupar o seu trono. Aquela habitação passa a ser iluminada, aquela luz atinge a vizinhança e de repente a família começa a ter uma proteção muito especial. Quando nós devemos nos preocupar com a segurança da nossa casa. Outro dia, conversando com alguém lá do Aula da Vale, a pessoa falou: com essa dificuldade, agora graças a Deus eu consegui fazer o meu muro, ganhei essa casa aqui, foi tanta coisa para fazer, agora eu consegui o meu muro. E a pessoa se protegendo contra as agressões físicas que poderão vir. E amplia o muro, se puder botar cerca elétrica, etc. Mas esse nosso agressor encarnado,
ele tem que praticar a violência para romper, arrombar um portão, pular o muro. E aquele nosso irmão que está na ignorância, que está ainda praticando o mal, ele, para passar daqui para lá, ele passa sem problema com a parede. Então não há muro que o segure. O muro que o irá segurar é a presença de Jesus. Quando Jesus está presente num lar, aí aquela casa não vai ter a presença desses nossos irmãozinhos que nos agridem, nos prejudicam, porque estão ainda na ignorância. E nós temos uma proteção também quando estamos trabalhando na caridade, trabalhando no amor ao nosso próximo. Nós temos uma proteção também, que é aquele nosso irmão com o qual trabalhamos há algum tempo atrás, foram o nosso comparsa. Aqueles irmãos que foram nossos comparsas, nós formamos uma quadrilha com ele, colocamos fogo no sítio do outro. Não se pode duvidar que nós tenhamos feito isso há algum tempo atrás. Naquele tempo, a vida era assim. E aquele irmão que agora nos encontrou e nos encontra e começa a nos observar e percebe que nós estamos mudados. Ué, ele agora está trabalhando numa coisa diferenciada, está ajudando o próximo, não é possível. Ele vai tentar desviar. Como é que você trabalhou comigo naquela época e agora está nessa direção aí? Nós podemos servir de exemplo para esse irmão que está desencarnado e nos observando. E ele começa a modificar o seu ponto de vista. E quando nós comparecemos a uma casa espírita, que ele vem ao nosso lado, nos vigiando, onde é que ele está indo? Que ele vem junto, de repente ele está aqui dentro e recebe orientação, e a nossa vida começa a melhorar porque aquele nosso irmão foi orientado e seguiu o caminho do bem. Só que quando isso acontece, mesmo no tratamento na casa espírita, nós devemos também prover a nossa reforma íntima, porque o próprio Jesus diz: quando um espírito maligno é expulso de um corpo, ele vai para a região árida e fica meio perdido. O primeiro pensamento dele é voltar para aquela casa, e se ele encontrar aquela casa vazia, ele volta com mais sede. Por isso é que a pessoa que busca um tratamento na casa espírita e se livra daquele irmãozinho desorientado, daquele irmãozinho que está na ignorância, ele deve se proteger, porque ele se livrou de um e outro na mesma linhagem dele. Até percebe, aquela pessoa ali estava acompanhada por aquele outro espírito e agora está sozinha, vou encostar ali. Aí quando a pessoa buscou a sua reforma íntima, ela se protegeu. E ele não vai ficar mais próximo daquela pessoa. A luz não convive, a treva não convive com a luz, vai procurar outro lugar. É o que acontece com os vícios. Se a pessoa tinha um irmãozinho menos informado, um irmãozinho considerado infeliz, que estava apegado ao vício da embriaguez, embora desencarnado, e ele encosta naquela pessoa para fazer uso da bebida alcoólica, e ele é retirado e orientado por meio do tratamento na casa espírita, aquela pessoa tem que se modificar também. Senão aquele outro que o via, ou que assistia os dois fazendo uso da bebida alcoólica, ele diz: opa, tem um ali que bebe bem, vou encostar nele, porque está vazio. Aí ele fica um caminhar em círculo, né? Por isso que muitas pessoas comparecem à casa espírita em busca de tratamento e sai tranquilo, né? 6 meses depois, 2 anos depois, está de volta aqui. Esse tratamento foi incompleto, porque a parte mais importante desse tratamento é o paciente, é o obsidiado, é ele. Nós falamos em autodesobsessão. A pessoa pode se livrar de uma obsessão de um espírito
por si só, pode. Por si só. Se aquela obsessão é um pouquinho mais arraigada, ele tem que pedir ajuda, buscar ajuda. Mas ele sozinho também consegue, porque ele sabe a quem recorrer, é a Jesus. Agora, mesmo que ele se livre por si mesmo dessa obsessão, mesmo que ele se livre com a ajuda de médios, com a ajuda da casa espírita, ele deve se proteger, deve promover sua reforma íntima, porque aquele espírito que está vagando aí, procurando, e não está orientado a seguir o seu caminho, ele não vai encontrar guarida naquela pessoa. Ele fala, a pessoa está modificada, até conheço bem, já atuamos juntos quantas vezes, e ele está encarnado agora, mas ele agora está fazendo coisas diferentes, fazendo bem. Isso pode servir até de orientação para aquele espírito. Daquele capítulo que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito Adolfo, bispo de Argel, em 1961, sobre a beneficência. Item 11. Ele se dirige a nós e fala da caridade, exclama: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro, e durante suas vidas na terra, tudo será da consolação. Então a caridade, ela cria alegrias infinitas para o futuro e também consolação para a nossa vida aqui. A pessoa que pratica caridade, ela não está preocupada apenas, ela não vai refletir, a caridade não vai refletir apenas no futuro, não, também no presente. O antegosto das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. A pessoa tem a sensação de que futuramente ela irá se abraçar aqueles que se tornaram seus amigos. As aflições da vida, na simples caridade, a pessoa encontra o remédio das aflições, praticando a caridade. Ou quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós e vede quanta miséria aliviar. No momento que a pessoa está tão atribulada que ela sente uma determinada revolta contra Deus. Ela pode não alimentar esse pensamento, mas ela fica tão atribulada que ela pensa: mas quanta infelicidade. Nesse momento, ela deve lançar um olhar abaixo dela e ver quanta miséria a aliviar. Eu estou atribulado, estou sofrendo, mas se olhar abaixo, há pessoas precisando de alívio, muito mais que eu. Não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados do bem desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, ainda nessa vida, e mais tarde só Deus o sabe. Então a pessoa não deve também fazer a caridade como barganha. Outro dia uma pessoa falou para outra: você está fazendo a caridade, você está preparando o seu lugar. Não é troca, não. A caridade é um dever de amor. A pessoa vai receber aqui na terra e vai receber depois, mas não é uma forma de comprar, não, de negociar com Deus, não. Praticar a caridade naturalmente pelo dever de cristão, pelo dever de irmão de todas aquelas criaturas humanas do nosso Deus Todo-Poderoso.
permitir.